quando a gente fala em história, em vida, a gente sabe que a nossa vida é feita de luta, não é assim? A gente passa por grandes lutas, tentações. Vamos falar sobre isso agora? Vencer as tentações do mal é uma batalha constante que todos nós enfrentamos em nossa caminhada. Como nos alerta a palavra de Deus em 2 Coríntios, diz assim, o próprio Satanás pode se disfarçar em um anjo de luz, tornando ainda mais difícil discernir entre o que é verdadeiro, o que é enganador. Enfim, não vou falar muita coisa não, porque tem uma pessoa muito especial, um missionário redentorista, para nos ajudar a entender melhor como lidar com tudo isso. É o Padre Valmir Garcia, que é sempre uma honra ter o senhor aqui, sua bênção. Seja bem-vindo. Obrigado, igualmente. Vamos sentar, Padre? Fique à vontade. Fique à vontade aqui nesse sofá que é sempre rico de bênção. Como eu já disse, é um prazer ter o senhor aqui, viu, Padre? Prazer é meu. Sempre é bom estar aqui com vocês, né, e junto com esse povo maravilhoso que nos acompanha. Isso mesmo. O Padre Valmir Garcia, que agora está em uma missão bem pertinho aqui do santuário, que é no Seminário Padre Pelágio. Sim. Fui designado para ser formador aqui no Seminário Padre Pelágio, conduzir as novas vocações, né, que vêm e que virão, né, para compor esse quadro maravilhoso dos missionários redentoristas. E você com certeza conhece o Padre Valmir Garcia, porque ele sempre está em nossa programação e o Padre é muito querido e muito solicitado aqui em nossa programação para responder as dúvidas de cada devoto, né? Você que tem uma dúvida, que envia para a gente a pergunta, o Padre responde, e o Padre é sempre muito claro, muito simples, não é, Padre? Direto ao ponto. Direto ao ponto, não fica andando demais não, fazendo caminhos. Rodeando toco. Rodeando não. Por isso que o senhor foi escolhido para falar sobre as tentações, porque é difícil falar sobre esse tema, não é, Padre? Não é fácil. Não é fácil vencê-las, não é fácil lutar contra elas. É uma luta diária e árdua, né? O que vem a ser tentações, quando a gente fala tentações? Olha, Kaisa, tentação é uma maneira que você tem de reagir contra o plano de Deus. Às vezes as pessoas pensam assim, eu sou tentado só em um aspecto da vida, e não é só em um aspecto. Em toda a nossa vida nós somos tentados a abolir o projeto de Deus na nossa vida. A não querer assumir aquilo que é proposta de Deus, que é o ser humano seja feliz. Jesus foi tentado. Todos somos tentados e Jesus, como ser humano, como nós, foi tentado, só que ele não sucumbiu ao pecado, não deixou a tentação ser maior do que a própria luta dele, né? Ele não se deixou seduzir por isso. Ou, em outras palavras, a gente diz assim, Jesus foi tentado, mas não pecou. Para dizer para nós, é possível o ser humano ser tentado, porque é limitado, e não se deixar vencer pelo pecado. Ô Padre Valmir, e a palavra de Deus fala da tentação e fala, em 2 Coríntios que diz, né, que o Satanás ele vem disfarçado, nem sempre é uma cara ruim, as tentações nem sempre é aquilo ruim, a gente vai, foi ruim, eu fui mesmo, foi um momento de bobeira lá, eu fui, não. Às vezes vem disfarçado, tudo vem disfarçado. Como que a gente vai discernir? Até foi fruto de um filme na mídia, que diz assim, o diabo veste Prada. Ou seja, ele veste marcas boas. Né? Ele não é alguém feio. E não é algo feio, é algo bonito que nos seduz. Atrai. Porque se você olha para uma coisa feia, uma coisa abominável, você não se sente tentado a cair. Agora, o demônio, essa entidade, podemos dizer assim, ela vem disfarçada de algo bom. Por isso nos seduz. Por isso nos encanta, por isso nos leva nesse ímpeto de ir até aquela tentação, aquele mal que está disfarçado de coisa boa. Ô Padre, nós como seres humanos, às vezes a gente consegue perceber uma tentação, mas a gente não consegue resistir, vai se entregando, vai vivendo até o ponto de chegar e falar assim, nossa, eu não consigo mais, me ver livre. Às vezes não, às vezes tem tentações que a gente fala, não, aqui eu não vou entrar não. Como que o ser humano consegue chegar diante de uma tentação e falar, não, peraí, que tem limite, aqui eu não vou mais? É sempre assim, e é isso que significa a luta, né, para não ser tentado.
Jesus no deserto, lá em Mateus, ele apresenta isso, né? Quando Jesus foi conduzido para o deserto, ele ali foi seduzido. E é interessante uma coisa que o Evangelho fala, e eu até gostaria de situar essa palavra, porque ela é muito importante para nós, em Mateus, no capítulo 4, quando fala assim, que Jesus, no versículo 1 do capítulo 4, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. É claro que teve fome. E aí começam as tentações, que se fala aqui. Por que são tentações? Porque ele estava num momento frágil, ele estava com fome. E não é só fome de comida, não. Porque é impossível uma pessoa ficar 40 dias e 40 noites sem comer. É claro que isso aí é uma linguagem figurada para dizer assim, ele se deixou provar por um tempo determinado para assumir a característica de vencer o mal pelo bem, pela força do bem. Então, a tentação ela só vem, Caísa, quando nós estamos em momentos frágeis, quando nós estamos fragilizados por alguma coisa, quando nós estamos questionados por alguma coisa. E isso, quando o senhor fala de fragilidade, isso o senhor está falando não só no momento, não só espiritualmente, o senhor está falando humanamente mesmo. Humanamente falando, não só espiritualmente, em tudo. Em tudo. Por exemplo, se eu estou com fome e vejo uma guloseima numa vitrine, a minha boca saliva, não é? Isso é uma tentação que eu estou tendo de adquirir aquilo ali. E o que é? Seria pecado eu comer? Se eu estou com fome? Não. Agora, o pecado está em você viver se deixando seduzir pela demasia, pela ganância, né? Aí você quer, por exemplo, num momento de fome, num momento de dificuldade, você quer comer tudo que está à sua frente. Tipo um desequilíbrio. Desequilíbrio, exatamente. Entendi. Uma desarmonia interior que você acaba querendo tudo e não só aquilo que te satisfaz na sua necessidade básica. Entendi. Aí que entra o mal da tentação, porque nós queremos ganância. E Jesus foi tentado ao ter o poder e o prazer. Ter as coisas é pecado? Não. O poder, ele não é pecado enquanto você o exerce para servir os outros. O prazer, ele não é algo ruim, é bom. É bom. Desde que não seja em demasia. Tudo, quando você assume aquilo como uma ganância de querer tudo para você, aí entra em desarmonia. É como se a gente olhasse para a situação e fala, aqui eu perdi o controle. Exatamente. Não é? E veja bem, qual que é a origem da tentação? A Bíblia, ela nos ensina lá no capítulo 3 de Gênesis, dizendo assim, que o ser humano tinha tudo, né? Ali fala naquela linguagem figurada, Adão e Eva foram criados e colocados ali no jardim. Tinha tudo. Até quando a serpente, né, o símbolo do mal, vai seduzir Eva, a serpente pergunta para Eva assim, é verdade que vocês não podem comer das frutas do paraíso? Ou seja, já começa com uma mentira. Aí a Eva fala, não é verdade não, nós podemos comer de tudo, exceto uma. Não, mas o que é isso? Por que vocês não comem aquela? Bem aquela? Por quê? É tão boa, vocês conhecerão tudo, vocês terão a vida, vocês serão como Deus. Olha a ganância. E a ganância de Eva também dizer assim, puxa, mas eu posso ter uma vida então excepcional? Eu não vou ser uma criatura, vou ser Deus, querer tomar o lugar de Deus. E aí entra o poder da tentação, que até ali não tinha nada demais, ela estava sendo tentada, mas ela se deixou seduzir por causa da ganância, ela queria ser mais do que Deus. Ô padre, o senhor concorda, se eu estiver errada, ou se meu pensamento está numa linha errada, o senhor pode me corrigir. O senhor concorda comigo que hoje, atualmente, as pessoas elas são muito vulneráveis e se deixam muito levar por esse poder, pelas promessas, esquecem lá os valores que a família ensina, esquece a fé, um Deus que tem sempre o melhor, aquilo que eu preciso, e vai se entregando às coisas que vão aparecendo? Sim. Então, se eu fizer isso, eu vou conquistar isso, então bora, eu vou fazer. Independente do que se é tentação ou se não, se vai me levar para o caminho errado ou não. Essa é a mesma tentação de Eva. Porque você pensa assim, Deus exige muito de mim. E não é verdade, Deus não exige tanto assim, Ele exige só que você seja feliz. Né? A exigência é que nós busquemos a felicidade e sejamos pessoas equilibradas, mas não. Aí eu começo a pensar assim, não, Deus exige demais de mim, então eu vou abolir Deus da minha vida, eu não quero saber de Deus porque Deus é o censor
E aí começa a criar uma ideia errada de Deus. E vai começando por coisa pouquinha, né, padre? Por poucas coisas. Padre Valmir Garcia, o senhor, com a sabedoria que o senhor tem, vai ficar aí nesse seminário sem fazer nada, tipo assim, né? Sem fazer nada, só estudando. Não, o senhor merece muito mais. E aí vai plantando aquele discórdia no coração. E muitos já me falaram isso. Olha só. Por que o senhor saiu da reitoria da Matriz de Campinas, por exemplo, né? E foi para a periferia de Goiânia? Agora, por que o senhor saiu de uma paróquia tão grande e foi para um seminário para viver ali recluso? Que não é verdade, eu não estou recluso. Não. Mas é esse tipo de tentação de dizer assim, o senhor pode mais. E aí, isso tudo vai tirando o senhor do plano de Deus. Exatamente. Porque o senhor começou falando dessas É como relações. se alguém chegasse aqui, Caísa, mas para que você fica apresentando aí na TV Pai Eterno? Vai para outra emissora mais famosa, né? Vai para um outro lugar melhor, para um holofote maior. E o plano de Deus vai se perdendo. Vai se perdendo, porque eu vou me seduzindo, deixando que a ganância, isso é algo muito sério, a ganância tome conta de mim e eu me seduza para o mal. Você que está acompanhando a minha conversa, a nossa conversa aqui, minha e o Padre Valmir Garcia, você tem passado por alguma tentação? Você já ouviu dizer, e eu até vou falar com o Padre Valmir aqui, as pessoas falam assim, não, no tempo da quaresma eu sou mais tentado. Isso existe mesmo, padre? Olha, eu não sei porque eu não sou tão tentado assim nesse sentido, né, da quaresma. Mas existe por quê? Porque as pessoas são gananciosas e elas, quando entram na quaresma, querem viver um espírito de penitência e acham que a igreja é exigente demais, então elas falam, bom, eu vou fazer então uma exigência para mudar de vida. E aquela exigência acaba podando ela de viver a liberdade. Isso acaba sendo tentado. Entendi. Por exemplo, eu conheço gente que diz assim, não, eu vou entrar na quaresma, não vou comer carne de jeito nenhum na quaresma inteira. A igreja não pede isso. Sabe o que a igreja pede? Que você abstenha de carne pelo menos uma vez na semana. O jejum, por exemplo, tem gente que fala, não, agora eu vou ter que fazer jejum. Ter por quê? Você não tem que fazer jejum. É proposto para você um exercício que faça você frear o seu ímpeto ganancioso. Então a igreja pede somente 2 dias de jejum no ano, quarta-feira de cinza e sexta-feira da paixão. Mas a pessoa quer aparecer e quer mais, aí vai fazer, não, então vou fazer jejum toda sexta-feira. Não precisa disso. Né? Aí se sente tentada. Por quê? Porque ela quer o exagero. É a ganância também de querer aparecer diante dos outros para dizer assim, eu sou mais piedoso do que você, porque eu faço mais. E não é isso que Deus quer. Esses dias eu ouvi algo, padre, muito interessante, me levou a refletir. A pessoa falava assim, se você acha que o bom é fazer, vou dar o exemplo do jejum, né? Fazer o jejum toda sexta-feira e você faz o jejum toda sexta-feira, mas aí julga quem não faz, você não está sendo melhor do que quem não faz. Aliás, está sendo pior. Pior. Muito pior. Porque está julgando. Isaías 58 fala do verdadeiro jejum. Então eu deixo aí para o telespectador pesquisar lá na Bíblia, Isaías capítulo 58. Muito interessante a gente ver qual é o verdadeiro jejum e o jejum que agrada a Deus. Às vezes a gente fica assim, sem comer. É até muito bom, faz bem para o seu organismo você vai fazer emagrecer? um jejum. E jejum não é dieta. Não. Não é dieta. Você ficar um dia sem comer fará bem para o seu organismo. Você vai limpar o seu intestino, vai limpar o seu organismo, tirar as toxinas. Não é isso que é o objetivo do jejum. O jejum é quando você tem um propósito. Por exemplo, eu estou com um problema de falar mal do outro. Né? Então, eu vou fazer um jejum, vou ficar sem comer hoje, para lembrar sempre que quando eu der vontade de comer, eu lembro, eu estou falando mal do outro. Então, eu tenho que frear esse ímpeto da maledicência, né? E outros males que nos cercam. Entendi. Aí o pessoal, os devotos do Pai Eterno que estão acompanhando a nossa conversa, pode estar pensando assim, tá bom, Caísa, o padre já deu muitos exemplos aí das tentações, mas e se eu já cair? Como que eu faço para sair dessa e continuar a minha vida no caminho de Deus? Bom, se caiu, meu filho, não fique preso na queda. São Francisco tem uma expressão muito bonita, Caísa, que eu gosto muito de citar. Quando os frades que o acompanhavam, e ele tinha uma vida de muita austeridade, né, de muita exigência naquele tempo, 800 anos atrás. Ele era muito exigente e os frades não aguentavam
a mendicância, a fome e tudo mais. Então, os frades chegavam nele e falavam assim, eu não estou aguentando mais. Ele falava assim, irmão, vamos começar de novo? Na calma franciscana, ele falava assim, vamos começar de novo? Então, se você caiu, se você escorregou em alguma coisa, não resistiu a um mal, a uma ganância, existe o sacramento da reconciliação que é para isso. Procure a igreja, procure um sacerdote para ali você fazer o seu momento de reconciliação com Deus. Reconhecer o mal que existe em você, reconhecer o mal que você se deixou levar e freia. Freia ali e comece de novo. Não faz mal nenhum, não é vergonhoso para ninguém começar de novo. Com certeza. Aliás, é necessário para todos, né, padre? E como é importante, por exemplo, se eu te ofendo, é importante eu reconhecer a minha ofensa e chegar em você e pedir perdão. Né? Não é vergonhoso eu dizer, olha, Caísa, me desculpe, mas naquele momento eu fui grosseiro com você. Aliás, padre, é um exercício que a gente tem que fazer, né? Eu lembro que, eu até vou falar algo que eu já vivi na minha vida, assim. Eu sempre fui muito vergonhosa, tive sempre muito medo. Então, quando alguém começava a me pressionar muito com alguma coisa, eu mentia alguma coisa, eu não sabia responder. Tipo, me omitia ou mentia alguma coisa. Mentirinha pouca, assim, mas mentia, né? Aí eu falava assim, gente, mas isso não tá certo na minha vida, tem que mudar, né? Eu não posso, eu tenho que saber dar a resposta que eu preciso dar, né? Falar direito. E aí eu comecei a fazer um exercício. Toda vez que eu não ter coragem de, na hora que a pessoa me questionar de uma coisa, eu falar a verdade, seja depois de um dia, 2 dias, eu vou voltar atrás e vou falar para a pessoa. Eu não tive coragem de falar aquilo, mas é isso, isso e isso. E aí eu fui vencendo as barreiras que eu tinha humanamente e fui me tornando uma pessoa melhor nessa área. Para você não ter que voltar, você já falava direto. Já falava direto, Exatamente. Porque para mim era mais difícil voltar do que falar direto na hora. Aí eu fui vencendo o medo e fui conseguindo fazer. Com certeza. Então, esses exercícios é algo importante que a gente precisa viver para vencer a nossa humanidade, né? E nós precisamos sempre de ter essa mentalidade de olhar para dentro de nós mesmos, fazer um exame de consciência, ver em determinado ato. Eu citei essa questão da guloseima lá na vitrine. Eu olho para aquilo ali, eu estou com a ganância de comer, aquela vontade exagerada sem necessidade. Eu me pergunto, é necessário? Fará bem para mim? Eu estou realmente necessitado disso? Né? E se estou necessitado, vai valer a pena eu fazer? Eu posso adquirir aquilo ali naquele momento? Porque tem gente, Caísa, que aí entra a tentação que leva a pessoa a desarticular a vida. Sim. Por exemplo, eu quero ter um carro de último modelo. Eu fico louco, então eu vou vender tudo para adquirir o carro ou vou fazer uma dívida impagável. Passar necessidade de outras coisas. Passar necessidade. Para ter aquilo. Exato. Isso é pecado da ganância, é se deixar seduzir pelo mal. Por que eu não posso frear? Mas eu preciso desse carro. Eu não posso ter esse outro, né? Que me satisfaz do mesmo jeito, que vai... Por que eu preciso ter um carro de última geração se um de terceira geração já me satisfaz? Já me serve, né? Então, é importante a gente olhar isso. Eu preciso, eu posso, tem necessidade de ter aquilo. Então, a força que Jesus nos mostra na tentação, no vencer a tentação do deserto é isso. O diabo, né, o tentador, fala para Jesus assim, olha... Manda que essas pedras se tornem pão. Ele estava com fome. E não tinha comida ali, não tinha uma vitrine boa para ele. Então, as pedras ali, ele foi tentado a dizer assim, puxa, mas eu sou Deus. Por que eu não posso transformar essas pedras em pães? Para saciar minha fome. Mas ele pensou assim, por que eu tenho que fazer isso? É necessário? Não é só de pão que vive o homem. Né? Quando se sentiu tentado a exercer o seu messianismo, ele como Messias... Todo-Poderoso, ele é Deus. Ele sabia que ele era Deus naquele momento, ele dizia assim, bom, eu tenho o poder de transformar, de seduzir, de ter todos os reinos nos meus pés. Mas vale a pena eu fazer isso como um espetáculo? Não, vamos frear. Né? Então é importante isso, o prazer pelo prazer, né? Eu fico pensando assim, em alguns exemplos que nós vemos aí, por exemplo, pessoas famosas que se deixam cair na sedução do sexo, por exemplo, do exagero, né? Um homem casado, por exemplo, que tem a sua esposa, que diz amar a sua esposa, por que ele tem que procurar seduzir-se com outras? É necessário, padre? Pois é necessário. Para quê? Para quê? E aí enche a cara de bebida, de droga, para fazer algo que
humanamente vai realizá-lo, mas vai mesmo? Será? Será que vai? Compensa? O prazer pelo prazer compensa? Tem que pensar. Não estou dizendo que o prazer é errado, o prazer sexual, o prazer erótico, não é errado. Porém, você não pode estragar a sua vida por causa de um momento de prazer em todos os níveis. Não estou dizendo só sexual, não, em todos os níveis. Ótimo, ótimo. É preciso viver a oração, é preciso viver a verdade, né, diante de Deus. E aí vamos vencendo tudo isso, né, Padre? E só vence com oração, viu? Só vence com oração. Você se confrontando com o plano de Deus, você olha para o plano de Deus e vê assim, nossa, mas o plano de Deus é tão bonito. Ele quer a minha felicidade, quer o meu bem-estar, por que que eu vou me deixar conduzir por isso? Então, no seu diálogo com Deus, no seu discernimento, vá olhando isso, né? É um convite que a gente faz para o telespectador, vá olhando na sua vida. Veja como é que você está lidando com as coisas que acontecem na sua vida, com as tentações e com as seduções, para ver se é necessário realmente, e pergunte a Deus, o que que eu devo fazer? E Deus vai responder. Vai responder. De forma amorosa e misericordiosa. Com certeza, com certeza. Padre Valmir, muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus abençoe o senhor cada dia mais. Amém, minha filha. Nós sabemos que o tempo do senhor é corrido, muito trabalho, nem mas sempre quando o senhor puder, o senhor vem aqui falar com a gente. Me chama que eu venho. Então tá bom.